Oi, pessoal, consegui entrar. Nossa. Gu, não faz barulho. Internet número 3, fui socorrida aqui por uma internet da Vivo. Conexões não são. Sim. Tá travando ainda um pouquinho. Vamos lá. Ai, ai. Estão ouvindo? Dá um certinho aí quem tá ouvindo, dá um oi. Vamos lá, de novo. Falando aí, pessoal, que essa questão de conexão é meio complicado, mas vamos lá. Faz Vamos parte também, né? É um aprendizado, pessoal. É a primeira live, tanto minha como da Luz. Então, assim, Nem a live aguentou. Mas vamos lá. a gente já percebeu que a conexão é bem importante. Eu estava aqui preparada com duas opções, mas não estavam correspondendo, então a gente tentou uma terceira opção aqui. Acredito que agora vá. Então, a Lúcia, se quiser Isso aí. continuar, ela estava comentando então sobre o nosso assunto, o tema que é os desafios de ser mãe e liderar. Então, ela estava comentando sobre essa trajetória, né, da mãe líder, né? Ela já comentou um pouquinho da linha do tempo da sua vida, assim, como mãe. Ela teve 3 filhos, né, lindos. E agora ela estava comentando como é a liderança, né? Então, quais as expectativas, o que aconteceu, né, ao longo enquanto teu papel de supermãe e como isso tudo impactou na tua vida. Isso, na verdade, foram impactos positivos, né? Grandes impactos positivos. Eu mudei muito a partir do momento que eu passei a olhar a liderança e dar um foco a mais para ela. Como eu tinha dito lá no início, que eu tinha deixado a minha vida de lado, os meus projetos, e ter focado somente na questão dos filhos e família. Então, depois que eu conheci a JCI, que foi ali que eu dei a volta por cima, em que eu encontrei novos objetivos, onde eu encontrei que eu poderia ter potencial, que eu teria habilidades, mas teria que treiná-las para isso. Então, a JCI passou a ser uma escola de vida para mim também, aonde eu venho me desenvolver. Eu estava falando, quando interrompeu, eu estava contando a história do meu filho, do Gabriel, que ele pediu um copo de água e eu dei um comando para ele e ele, preguiça, não quis obedecer, né? Ele ficou naquela birra, só que ele acabou ouvindo o meu comando. No caso, quando eu deleguei a função a ele, que eu expliquei o que era para ele fazer, que era para colocar a cadeira até a pia, subir em cima da cadeira, abrir o balcão, pegar o copo, tomar a água, secar o copo, guardar e colocar a cadeira debaixo da mesa. Ele ficou bravo comigo quando eu dei esse comando a ele. Um pouco de preguiça, e eu entendo que ele também queria atenção. Mas naquele momento eu estava tão cansada de um dia exaustivo de trabalho, eu disse, filho, dá o teu jeitinho, né? E ele fez. Mas, obviamente, quando ele fez isso, eu também levantei do sofá, eu fui próxima dele, fiquei acompanhando a realização dessa execução. E quando ele se virou, que ele me olhou, que ele me viu atrás dele, ele até se assustou assim, ao mesmo tempo ele vibrou e disse: Eu consegui, mãe. E daí eu disse para ele: Viu, filho, como você é capaz? E você nem queria tentar. Então, o que eu É, quero dizer com isso? Como mãe, a gente delega funções. Como mãe, a gente passa confiança e faz com que eles desenvolvam essa autoconfiança neles para executar essas tarefas, essas atividades. E quando líder, falando de JCI,
nós também fazemos isso, especificamente ou lá na nossa empresa, quem trabalha com equipes, essa questão de delegar as funções, conhecendo as habilidades dos seus liderados, conhecendo as dificuldades, passando essa confiança, porque eu confio em você, por isso você é capaz, e o próprio liderado, o membro, entendendo que ele é capaz e executa essa função bem. E ao mesmo tempo que o líder também acompanha, né? Um líder não é somente delegar, é acompanhar. Como no meu caso com o meu filho, eu acompanhei ele, caso ele caísse, eu estava ali perto para apanhá-lo. Eu não ia deixar que nada acontecesse. E dentro do... Lá na o presidente ou o coordenador do projeto em si, ele também acompanha essa questão de orientar. A orientação que é muito importante. Então, eu vejo que são linhas que se aproximam muito como essa questão da gestão estratégica de pessoas, de conhecer melhor as pessoas para saber lidar melhor com elas. Então, são projetos que eu vim agora, a cada pouco, buscando insights, buscando questões, analisando e, dentro disso, buscando, então, os meus projetos a médio e longo prazo, a partir da liderança e também o ser mãe, que vem ajudando nessa evolução constante, né? E eu digo que ser mãe também, além de você liderar, de você ter todas essas noções, muitas mulheres, mesmo que não ocupem cargos de liderança dentro de empresas ou dentro de uma organização, elas são líderes por natureza, por terem seus filhos e eles são seus liderados. Então, você, mãe, é uma excepcional líder. Isso a gente tem que deixar bem claro a todas as mães. E nós vivemos constantemente provas de fogo. E essas provas de fogo, eu digo que são as tomadas de decisões imediatas quando você não tem com quem conversar. Ou seja, você não tem um conselho diretor, uma junta diretiva, você não tem uma plenária, você não tem um grupo, uma equipe de gestores onde você pode dividir tal situação. Você tem que tomar essa decisão e o que você decidir pode ser que seja positivo ou negativo, mas você precisa tomar essa decisão. Mas realmente toma uma diz que nós temos o sexto sentido. Então, eu passei por uma situação assim há algum tempo com a minha filha, com a Cecília, onde eu fui chamada na escola porque ela havia agredido 3 meninas, 3 colegas, e 2 ela tinha machucado. Eu estava sozinha, o meu ex-marido estava viajando, meus pais também não estavam na cidade, e o que eu ia fazer? Eu saí correndo e confesso que eu tinha vontade de pegar a Cecília, né? E chegando lá, quando eu olhei para o corredor, as 3 mães já estavam lá. Então, tu para e analise. Eu ainda tive a felicidade de chegar e dizer boa tarde. E uma delas me respondeu, não tão boa assim. Sabe que nem os desenhos animados que saem as faíscas dos olhos? Eu juro por Deus que vi essas faíscas saindo dos olhos daquelas mães. Então, rapidamente eu entrei para a sala e vi lá a diretora, a pedagoga e a professora dando uma bronca na Cecília. Qual é a mãe que gosta de ver seu filho levando uma bronca? Qual é a mãe, qual é o pai que gosta de ver os seus filhos apanhando na escola? E qual é o pai, qual é a mãe que gosta de ver seus filhos sendo mal falados? Nenhuma dessas situações é bacana, né? E eu precisei tomar uma decisão aí. Então, eu busquei a Cecília, levei para casa. E sabe quando tem o diabinho e o anjinho? E o anjinho me dizia, castiga ela, castiga ela. E o diabinho, bem que ela fez, bem que ela fez, bem que ela fez. Qual foi o motivo? Bullying. Porque ela tinha perdido os 2 dentinhos da frente e chamavam ela de banguela. E ela falou, mãe, eu estourei. Quando eu vi, eu bati. Só que, claro, a reação que ela teve foi totalmente errada. Então, o que eu fiz? Eu não castiguei ela. Se eu fiz certo, se eu fiz errado, eu digo para vocês que eu tentei não tirar a culpa. Eu deixei a responsabilidade sobre ela, sim. Então, ela entendeu que aquilo que ela causou prejudicou, causou uma reação em que envolveu várias pessoas e que ela passou a ser... em que ela deixou essas pessoas tristes. Então, ela entendeu que ela errou e, graças a Deus, na minha orientação naquele momento, onde eu não precisei castigar, que eu achei que tivesse sido errada, porque em outras épocas eu teria talvez até dado uma palmada, não sei, mas naquele momento eu só conversei. E graças a Deus, até hoje, já fazem 3 anos, isso 3 anos, nunca mais tive problemas com ela. Então, essas provas de fogo, nós na maternidade, nós temos praticamente diariamente. E é muito importante porque é uma questão que eu abro um parênteses que leva muito para a questão liderança lá fora. Quando a gente tem a humildade de reconhecer os nossos próprios erros. Porque o que acontece? Quando a gente é mãe, muitas vezes vocês vão escutar, e vocês mesmos, quando forem mães, e quem é mãe já falou, onde foi que eu errei?
que é o reconhecimento de onde foi que eu errei na educação dessa criança. Se eu dou a mesma educação que a outra, por que que acontece isso? Por que que faz aquilo? Então, esse reconhecimento é muito importante e a gente precisa ser humilde para reconhecer. E dentro da liderança também. É difícil você reconhecer o teu erro, é mais fácil julgar o do outro ou levar a culpa para o lado, né? Se esquivar dela. Então, essas provas de fogo também nos ajudam a reconhecer esses erros e nos tornar mais fortes, mais humildes e, consequentemente, mais fortes e resilientes. Então, a Cecília me ensinou muito aquela época também, né? Essas provas de fogo é tenso, mas a gente tá aí e resolve, não tem problema. Nossa, Lucy, muito legal né, essas vivências que tu contou pra gente, muito legal, porque a gente sabe que, por exemplo, no exemplo do Gabriel que tu deu ali, a gente sabe que como mãe, no teu caso, né, e como líder, a gente precisa estimular as pessoas, né, estimular os filhos ou estimular os liderados. Então, esse exemplo do Gabriel foi isso, né? Tu estimulou ele a fazer aquela ação relativamente simples, mas que ele não queria fazer, né? Ele estava lutando contra aquilo, e era tão simples, mas tu ensinou o beabá, o ofício, para que ele conseguisse fazer, monitorou ali para que nada de errado acontecesse, e ele conseguiu fazer e ficou feliz com aquilo, né? Então, efetivamente o objetivo foi conquistado, né? Ele ficou feliz, tu também como mãe ficou feliz pela conquista dele e foi tudo através de um estímulo. Então esse é um exemplo de como as pessoas reagem e se movem através dos estímulos. Isso acontece muito assim aqui nos projetos da JCI, né, da tua UL, da minha UL, de todas as organizações locais do Brasil, que quando a gente cria um projeto, a gente precisa estimular os membros a participarem, então é por isso que a gente cria comissões, a gente dá funções e a gente lidera as pessoas estimulando elas o tempo todo, e só assim as coisas acontecem. Então foi esse exemplo que tu deu de mãe, né? E muito legal, muito válido também para a nossa vida também como liderança de JCI. Então, é um exemplo muito legal. E esse outro exemplo também da Cecília, eu acredito, eu estou vendo aqui nos comentários que muitas mães já se reconheceram aí nesse teu exemplo, né? E com certeza eu acredito que seja uma coisa muito recorrente e aí que entra realmente o papel da mãe para dar um norte, para dar o sentido correto, para compreender, às vezes sem punir, simplesmente punir a criança não entender o que está acontecendo, né? Não entender direito o porquê daquela punição. Então, sempre explicar, conversar dessa forma, fazendo o papel realmente de mãe, estimulando também as reações positivas dessa criança e fazendo ela entender lá no seu interno o que realmente aconteceu e entender que não deve voltar a repetir aquela ação. Então, é muito legal mesmo esses teus relatos dessas histórias dos teus filhos. Tem mais alguma aí para contar para gente? Olha, teria muitas, 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 porque são crianças assim. Eu agradeço muito a Deus, às vezes eu me irrito com eles, sim, o que é normal, são três, né? Mas eles são totalmente saudáveis, inteligentes, eles são crianças assim muito espertas e eles fazem cada proeza que, olha, é de cair os cabelos, mas ao mesmo tempo a gente dá muita risada junto, porque eles saem com cada pérola também, que é bonito de ver. E ser mãe e líder é isso mesmo, né? Você está sempre pronta para os desafios. E quando a gente é mãe, como eu disse antes, quando a gente se torna mãe, é mais fácil da gente conseguir liderar também, em função de todas. Porque a gente já lidera automaticamente, inconscientemente, dentro da nossa casa, né? Então, tem essa questão do ser mãe. E dentro das provas de fogo também, que eu digo que eu trago uma, que eu até dou risada às vezes, é em função da nossa sociedade ainda causar e trazer essa questão que existe também dentro da própria maternidade, um pouco do machismo. Então, essa é uma questão, não vou entrar especificamente, mas é meio que cômico. Mas quando é coisas boas, direcionam aos pais. Quando é o pepino, direciona à mãe. Daí um dia o
fiquei me questionando, mas por que para mãe? Sempre quando tem algum problema, um que não fez o tema, um que foi sem uniforme, alguma coisa nesse sentido é para a mãe. E quando são coisas boas, uma apresentação, ou uma palestra, ou alguma coisa aos pais. Tá, mas por que só para a mãe? Entende? Então, é uma coisa assim que mesmo na maternidade existe um pouco dessa questão, onde só a mãe tem que resolver o problema. Então, isso é uma coisa que eu comecei a pensar e a questionar. Mas tudo bem, a mãe já leva dentro da bolsa um salzinho, já descasca o pepino, tempera, come, manda para a mãe que a mãe resolve, né? Geralmente é assim. Mas a gente tá aí, a gente resolve mesmo os problemas. E outra questão que eu também preciso comentar é que quando a gente entra na maternidade, geralmente eu vejo as companheiras da JC pedirem afastamento. E não tem por que pedir afastamento. Eu acho que tudo isso é uma questão de planejamento e a JC nos ensina muito bem a nos planejar. E eu fico um pouco triste nesse sentido, né? Porque a gente está aqui para desenvolver e tem tantas ferramentas bacanas e eu vejo que a liderança te torna uma pessoa muito melhor para você também transformar a vida dos seus filhos. E, e eu preciso citar um exemplo de uma companheira aqui da JC Sananduva, que é grande líder, e que o ano passado, em fevereiro, ela ganhou a Nenê e ela tinha 21 dias de vida e ela foi fazer um curso oficial na UEL da JC Biaçá e levou a pequena junto, com 20 e poucos dias de vida. Então você para e imagina, algumas pessoas julgaram ela nesse sentido, mas a Nilva naquele momento não viu a maternidade, a questão de ter um bebê pequeno, como uma dificuldade para ela ir até lá e se capacitar. Então, por isso que eu digo que quando a gente quer, a gente faz e consegue. E eu parabenizo a Nilva e tenho ela como uma grande liderança dentro da JC Sananduva. E eu admiro imensamente, porque às vezes por coisas tão pequenas, insignificantes, a gente deixa de nos capacitar, a gente deixa de nos oportunizar através de tantas ofertas que existem, que a própria JCI está fazendo agora, né? E acaba pecando ali. E aquele dia a Nilva foi uma baita de uma mãe, ao mesmo tempo uma baita de uma líder, uma guerreira mesmo. E eu tinha que lembrar dela e falar sobre ela também. Então, um grande beijo, Nilva. Que legal. Vocês têm Até algum eu anotei antes uma colocação do Erlan, né, que ele falou que as escolhas que importam as que a gente faz no presente, né? Lá no começo, quando tu estava falando da tua história, então a escolha de ser mãe, né, isso foi importante e ponto, né? Tipo, tinha que ser assim, tu tinha que viver essas experiências, mãe de três, show de bola. E teve algumas perguntas que eu acabei perdendo, porque daí acabou caindo a live e eu acabei, se o pessoal tiver ainda aí, quiser... Eu acho que o Shang tinha feito uma pergunta, eu tinha começado a anotar e caiu. Se quiserem repetir ali as perguntas, a gente faz. E agora, nesses problemas? minutos finais, também, né, queria comentar que, enquanto líderes, a gente sabe a importância de desenvolver de forma consciente diversos campos da nossa vida, então tanto no pessoal, no profissional, no espiritual. Então esse é um desenvolvimento que a gente só se permite pelo conhecimento, né? Então como é importante a gente participar de uma JCI, né, para também abrir a nossa mente para várias questões, para aprender a compartilhar experiências, para aprender a dividir as vitórias, as derrotas, aprender com todos os momentos, né? Aprender com as pessoas, porque é isso sim que nos transforma em pessoas melhores, né? Todas essas experiências que a gente tem ao longo da vida. Então, como é importante também, como eu comentei no início, né? Eu sou muito grata, JCI, também por isso, né? Ainda não tive a oportunidade de a bênção de ser mãe, mas então ser líder, conseguir, né, ao longo desses 11 anos, trabalhar em vários projetos dentro da organização e sou muito grata por esse aprendizado. E você, Lúcia, aprendi muito contigo também, com todo esse teu testemunho aí de todas essas vivências, foi muito, muito legal essa conversa. E eu gostaria de te fazer uma última pergunta, assim, qual é a tua visão assim, em relação ao ser mãe no cenário atual, esse nosso cenário diferenciado, né, delicado que a gente vem passando aí nos últimos meses, né, já.
toda essa situação do Covid, enfim, né, uma situação tão delicada. Então, qual a sua visão que você poderia dizer em relação ao ser mãe nesse momento que a gente está passando? Paciência. E a paciência é quase uma virtude, mas vamos lá. Em primeiro lugar, muita paciência. Eu vejo aqui em casa o que eu estou vivendo com os meus filhos, né? A visão que eu tenho aqui de casa. Imagina nós que nós já estamos com os nervos à flor da pele em função desse isolamento. Eu ainda estou trabalhando, saio de casa. Imagina as crianças que ficam só dentro de casa. Eram acostumados de ir para a escola, ver os amigos. Eles também estão com os nervos à flor da pele. Então eles brigam, eles qualquer coisinha eles estão se bicando, qualquer coisinha eles estão discutindo. E daí o que fazer para isso amenizar? Eu criei uma rotina, digamos assim, com tarefas diárias em que eles têm que seguir. Porém, confesso que não é seguido muito à risca, né? Porque como eu trabalho fora e eles ficam com os voos também não são muito, como é que eu vou dizer assim, eles passam na cabeça, enfim. E eu não tenho muito o que cobrar, porque graças a Deus eu tenho eles junto comigo e eles são os meus braços direito e esquerdo, né? Então, eu até instigo, ó, fala com eles, pra eles fazerem tal coisa, tal forma, mas eu deixo à vontade também. Mas uma coisa que eu gosto muito de deixar eles livres para eles usarem a criatividade deles. Eu vejo que isso é fundamental para as crianças nesse momento que eles estão isolados, não serem mentes executoras, somente mentes executoras, mas mentes criativas. E eu ouvi assistindo a live, eu quero comentar da live da JC Rodeio Bonito, que foi sábado. Eu gostei muito do que eu escutei, porque, como eu disse, muitos insights eu busquei naquela live também para usar com os meus filhos. Eu não vou lembrar agora se era psicóloga, psicopedagoga, não vou me lembrar, mas uma coisa que ela falou que me chamou a atenção é de deixar que as crianças sintam essa frustração para que elas pensem em desencadear algo novo. Ou seja, eu não estou gostando da forma como está acontecendo, eu preciso mudar. Então, eu vejo que isso está acontecendo aqui em casa. Eu tenho a Cecília, que ela é muito criativa. Ela vive mexendo com caixas de papelão, ela faz casinhas de boneco. Então, até a torneira, para ter uma ideia, ela monta dentro da caixa. E ela fica horas ali colando e recortando e fazendo escadinha. A Evelyn é mais os desenhos. E o Gabi é um pouco mais preguiçoso. Ele é mais assistir TV, de jogar bola, enfim. Menino, né? Mas eu vejo que essa questão nós precisamos levar muito em consideração de deixar que eles façam um pouco por eles mesmos. Não está sempre em cima, faça assim, faça assado, faça assim, faça assado. Deixar eles criarem, deixar eles produzirem. E é assim que a gente não fica naquela tensão também. Eu tento manter assim dessa forma. Mas tem briga, tem choro, tem de tudo aqui. É um tendel, né? Bem sinceramente, casa com 3 crianças é um tendel. Mas é abençoada, é isso que importa. Mas é assim que eu tento levar neste momento de pandemia. E me manter calma também, porque se eu estiver nervosa, eu transmito esse nervosismo a eles. Então, é se manter calma, em primeiro lugar. Legal. Tu acabou respondendo uma pergunta que tinha aqui da Lloyd. Lúcia, gostaria que você comentasse, és mãe de 3, é provável que hajam muitas diferenças entre eles. Assim também é dentro da UEL, né? Uma questão que estava perguntando, tu já falou então das diferenças dos teus filhos, né? Se quiser comentar mais alguma Sim. coisa, comparativo essa ponte em relação à diferença entre as pessoas da nossa UEL, que é a organização local. Olha, fazendo uma comparação, realmente a diferença de idade entre eles têm pontos de vista diferentes e é difícil você agradar a todos. Então, tem momentos que você vai agradar um, vai desagradar dois, um agrada dois, desagrada um. Enfim, não tem como você conseguir agradar todo mundo. E é uma diversidade, cada um pensa de um jeito, e lá na UEL é a mesma coisa. São pessoas com mentes diferentes, ideias diferentes, e o pior erro é você tentar agradar a todos. Então, obviamente, uma hora ou outra, alguém vai se frustrar, alguém não vai gostar, mas cabe da pessoa ter o bom senso também, porque se foi um erro, uma falha, volta atrás, reconhece o erro, busca conversar com a pessoa. Mas geralmente é isso que acontece, não tem como agradar todo mundo, é difícil. O importante é olhar um contexto e tentar manter o contexto em harmonia. Eu penso nesse sentido. Se alguém se frustrou, se incomodou, gente, perdão, né? Desculpa, vamos ter o bom senso, mas acontece também. A gente precisa, às vezes, olhar o contexto e tentar harmonizar pelo contexto, para que a maioria, né, uma grande maioria. Então, nesse sentido. Ai, muito legal. Ai, gente, então, Lucy, queria te agradecer muito por esse momento, por essa live, agradecer a todos os companheiros que
persistiram aí, ficaram até o fim. Gratidão por estarem aqui, nos ouvindo, colaborando, e gratidão, Lúcia, pelos ensinamentos de hoje, pelas vivências e por compartilhar toda a sua história com a gente. E eu vou deixar aqui também um convite. Deixar aqui também um convite, então, para que os companheiros assistam a próxima live na quarta-feira que vem, às 21 horas, nesse mesmo Instagram da JC Brasil, então, nesse mesmo horário também. Então, dia 13 de maio, que é a live com o tema Comunicação e Oratória como Diferenciais na Era Digital. E a instrutora será a Cristiane de Mello, que é a companheira da JCI Rodeio Bonito. Então, deixo aqui o convite a todos os companheiros para que participem. Gostaria de agradecer muito também a oportunidade de estar aqui com você, Lúcia, mediando essa live. Oportunidade, então, que foi pela JCI Brasil, através da nossa diretora de capacitação, Roberta, e também agradecer muito ao nosso presidente nacional, Tainã, pela oportunidade de estar na Junta Diretiva Nacional deste ano. Agradeço demais todos vocês que estão aqui e a querida Lúcia que compartilhou toda a história. Imagina, gente, eu que agradeço de coração. E o próximo domingo é Dia das Mães. E eu queria dizer para você, mãe, que antes de mais nada você é mulher. E se ame. Busque esse amor próprio dentro de ti. Espareça, não crie essa rotina de ser somente mãe, ficar somente focada nos filhos. Nós amamos os nossos filhos incondicionalmente, então nunca nós vamos deixar de amá-los de alguma outra forma, sempre vamos amar para mais. E eu quero dizer a vocês que Dia das Mães sempre é Dia das Mães. Então vibre, cante, dance, comemore todos os dias, porque todos os dias são os nossos dias. Gratidão, companheiros, mais uma vez. Uma abençoada semana, um feliz Dia das Mães para suas mães também. Gratidão mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, Ju. Fiquem com Deus e um grande beijo. Ai, que legal. Grande beijo. Feliz Dia das Mães a todas as mamães da JCI, a todas as mamães das companheiras e dos companheiros da JCI, que também fazem parte da nossa família JCI. E Feliz Dia das Mães a todas as mães que ouviram, que estão aí, que quem sabe não são da JCI, mas que estão compartilhando com a gente essa conversa bem bacana que a gente está super feliz. Dia das Mães a essas guerreiras, essas grandes líderes que a gente tem nas nossas casas e nas nossas vidas. Então, muito obrigada por tudo e é isso, pessoal. Grande beijo. Encerrando aqui, 22 horas e 2 minutos e até a próxima. Até mais. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.